Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Vamos dar início a mais uma devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis. Eu quero convidar você hoje a abrir a sua escritura no livro de Gênesis, o capítulo 13. Abra ou ligue a sua escritura em Gênesis, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu fiz questão de ler todo esse capítulo, porque ele envolve questões na família do patriarca Abrão. E nós sabemos que Abrão, ou Abraão, como ele vai vir a ser chamado mais à frente, é o pai da nação judaica. E nós, quando olhamos essa história, nós percebemos aqui alguns elementos. Mas eu quero convidar você a olhar um pouquinho antes, no capítulo de número 11, quando nos fala ainda de Abrão na sua terra de nascimento, na cidade de Ur, e nós encontramos no capítulo 11 as gerações que vão suceder de Terá, que é o pai de Abrão, e diz assim as Escrituras: São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres.
A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. O que eu quero mostrar aqui é que nós temos uma história de um homem chamado Tera e seus 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. O problema aflige essa família quando um dos filhos morre na terra do nascimento, Arã. Esse Arã, ele tem 2 filhos, um casal, Ló e Milca. E nós podemos perceber aqui no texto que com a morte de Arã, o destino desses filhos, ele cai justamente numa questão que envolve os tios. Milca, a filha, se torna esposa de Naor. Ou seja, o tio casa com a sobrinha. E Ló se torna como que um filho adotivo para Abrão. O texto diz que quando Abrão sai daquele lugar, ali sob a direção, o comando de seu pai, Tera sai de Ur dos Caldeus, talvez por causa da morte de Arã. Nós sabemos muito bem que uma perda, ela pode impactar duramente uma família. Nós conhecemos, eu conheço e você também com certeza conhece, muitas pessoas que nunca superaram uma perda. Pessoas que durante toda a sua vida lamentaram a falta de um pai, de uma mãe, de um filho. E aqui nós encontramos Terá deixando a terra do seu nascimento. Qual o motivo? Nós sabemos que os povos eram nômades ou seminômades. Então pode ser que deixaram para buscar novas pastagens, mas pode ser também que deixaram aquela terra porque Terá não conseguia mais conviver na terra em que ele habitara com seus filhos, onde eles nasceram, com a perda de Arã. O interessante é que o texto fala que eles saíram dali para Canaã e eles foram até Arã. Mas Arã agora não é o nome do filho de Abrão, é uma cidade localizada possivelmente a mais de 500 quilômetros de Ur. Não sabemos dizer se essa cidade recebeu o nome de Arã, dado por Tera, que ali chegou e quis homenagear ao seu filho, ou se o nome da cidade era Arã. O fato é que ali Tera, ele morre. Eles vão para Canaã, mas ao passar, a passagem para Canaã implicava passar em Arã. E ele diz, onde ficaram? E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. A Bíblia não nos fala acerca disso, mas nós podemos pensar que Tera pode ter sido impactado pelo nome da cidade e as lembranças do seu filho que havia morrido, elas foram tão fortes que fez com que ele paralisasse por completo. E ali ele ficou até a sua morte. É bem verdade que muitas pessoas nunca superam uma perda e elas ficam como que paralisadas. O fato é que após a morte de Tera, Abrão sai em obediência a Deus para Canaã e Ló vai juntamente com Abrão. No capítulo 13, nós encontramos um problema familiar que, a princípio, seria até um problema muito agradável. Tio e sobrinho enriqueceram de tal maneira que a terra não podia sustentar a ambos. Ou seja, era necessário que cada um fosse para um lugar, porque eles tinham muito gado, eles tinham muitos servos, muitas tendas, e a terra não podia abrigar ambos na mesma região. Então aquilo que deveria ser um problema que talvez todos nós sonhássemos, de prosperarmos tanto a ponto da família, cada uma ter que ir para uma direção para que pudessem prosperar mais ainda, na verdade veio a tornar-se um grande problema para Abrão. Porque o texto fala que como a terra não era suficiente para sustentar a ambos, os pastores do gado de Ló
e os pastores do gado de Abrão começaram a ter desentendimentos. E esses desentendimentos poderiam culminar num problema relacional muito grave entre Abrão e Ló. O texto nos mostra que Abrão se preocupou com aquela situação. E ele então toma iniciativa. Ele chega para o seu sobrinho e fala: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. O problema entre os empregados de ambos ia culminar entre eles. De maneira que aquela amizade que fez com que Abrão, em homenagem, cuidado com o irmão Arã, adotasse o filho, aquele carinho que Ló teve com Abrão durante até aquele tempo, prosperou graças a Abrão, tudo aquilo estava em xeque naquele momento. Então Abrão faz uma proposta para Ló. Era necessário que eles se separassem. E é justamente nesse ponto, meus queridos irmãos, que eu quero trabalhar essa noite com vocês. Nós temos falado de uma palavra de esperança para tempos difíceis. Tempos difíceis em muitas situações da vida. Mas eu quero trabalhar hoje sobre os tempos difíceis quando a ingratidão chega às nossas portas. Quando a ingratidão, ela aflige a nossa mente e o nosso coração. Eu creio que não há uma situação mais triste do que ser vítima da ingratidão. Você praticar o bem para alguém e como troca, como resposta, você receber a ingratidão. Eu acredito sinceramente que você já tenha passado por essa experiência. Dificilmente alguém não saiba o que é ingratidão na prática. Nós temos ouvido falar sobre situações em que ingratidão se apresenta na vida de pessoas e famílias, mas eu tenho certeza que todos nós temos alguma experiência. Alguns têm uma experiência leve de ingratidão e outros têm experiências dramáticas, traumáticas sobre ingratidão. E é justamente o que nós encontramos. A ingratidão dentro da família. Abrão fez todo o bem para Ló. Ele adotou Ló, ele permitiu que Ló o acompanhasse em sua jornada. Ló prosperou graças a Abrão. Abrão não tratou Ló como empregado. Abrão tratou Ló como filho. Abrão permitiu que Ló prosperasse. Abrão não tinha filhos. Talvez Abrão estivesse depositando todas as fichas dele em Ló. Ele prosperando e Ló prosperando também, toda a sua herança ficaria para o seu sobrinho. Nós sabemos que em tempos antigos, algumas leis havia que, quando alguém morria sem deixar herdeiros, o servo mais antigo da casa é que assumia a herança. Nesse momento, Abrão tem em sua companhia um parente chegado, um sobrinho. Mais tarde, nós vamos encontrar situações das Escrituras em que Abrão vai questionar a Deus que o único herdeiro que ele tem é o servo da sua casa. Mas neste momento, o seu herdeiro era Ló. No entanto, Abrão se vê forçado a despedir Ló, para que Ló e ele pudessem ter uma convivência pacífica e eles pudessem atingir, então, os seus objetivos. Quando Abrão toma essa iniciativa, Abrão se mostra muito generoso com Ló. E ele diz para Ló escolher onde ele quisesse. Se ele fosse para a direita, Abrão iria para a esquerda. Se ele fosse para a esquerda, Abrão iria para a direita. Mas o que nós percebemos no texto de fato é uma atitude de profunda ingratidão. Seria lógico que Ló, sendo muito mais jovem que Abrão, seria lógico que Ló, tendo sido adotado por Abrão, seria lógico que Ló, uma vez que fora tratado como filho, e Abrão permitiu que ele prosperasse muitíssimo, seria a lógica que Ló virasse para Abrão e falasse: tio, você escolhe para onde você quiser ir e eu vou então em sentido oposto. Mas a Bíblia diz que os olhos de Ló cresceram
Ele olhou para uma região que era muito fértil. A Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, que era como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Expressões muito ricas, expressões que mostram regiões muito ricas, regiões muito prósperas. Então imaginemos o jardim do Senhor, o Éden. A região para onde Ló colocou os olhos era uma região assim. Seria muito mais do que justo se Ló, ao olhar para aquela região, falasse com seu tio: tio, vá para lá, você é mais velho do que eu, vá para aquela região e eu vou buscar o meu próprio caminho, eu vou seguir o meu rumo. Mas a Bíblia diz que não, que os olhos dele cresceram para aquela região e para lá então ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se então um do outro. Qual é a reação quando nós experimentamos a ingratidão? Eu tenho certeza que você que já passou por uma experiência de ingratidão, que você foi tomado de um sentimento de profunda tristeza e abatimento. A ingratidão, ela é tão poderosa que ela pode gerar em nós um abatimento do qual nós não tenhamos forças para reagirmos. E o que nós encontramos de esperança aqui nesse momento é a ação de Deus. Abraão nunca esteve só. Ló acompanhou Abraão porque Ló ficou órfão e não tinha alguém por ele. Abraão sempre teve Deus por si. Deus chamou Abraão. Deus conduziu Abraão para um local específico. Deus fez de Abraão um povo abençoado. Deus disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Naquele momento que eles se separaram, talvez Ló pensasse: e agora? O meu sobrinho era o meu herdeiro. E agora, quem eu tenho? Para quem vão as minhas fortunas, os meus bens, os meus gados, os meus servos? E então nós encontramos aqui no versículo 14 a palavra de esperança que vem de Deus. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos. E é justamente aquilo que precisam todos aqueles que são vítimas da ingratidão. A ingratidão, ela gera uma amargura no coração, uma amargura na alma, que faz com que a pessoa ande cabisbaixo. A pessoa perde o prazer pela vida. Você faz o bem e a resposta, a recompensa, aquele a quem você fez o bem, te responde com o mal. Então eu quero convidar você, se você tem sido vítima da ingratidão de alguém na sua família, se você tem sido vítima de ingratidão nos seus relacionamentos, no trabalho, com vizinhos, com pessoas que você considerava grandes amigos e até mesmo na igreja com irmãos na fé, eu quero convidar você a se apropriar da palavra de Deus. Deus te manda erguer os olhos, levanta a cabeça, para de olhar para baixo, para de olhar para aquilo que causou derrota, fracasso, vergonha na sua vida. Ergue os olhos, olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então Abraão, que talvez pensasse que a sua herança era o seu sobrinho, ele agora tem de Deus uma ordem para levantar a cabeça e uma promessa de que ele iria herdar toda a terra que ele estava olhando e que esta herança não seria passado para o servo mais velho da casa, nem para o seu sobrinho, filho adotivo, mas seria passado para a sua própria descendência. E Deus fala mais ainda, que a descendência de Abraão, embora ele estivesse só, ela seria tão numerosa como o pó da terra. Ela não poderia ser contada. E aí vem mais uma palavra de esperança para Abraão. Deus manda erguer os olhos e Deus manda que ele haja. Levanta-te,
percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar você a levantar os olhos, a tomar posse das promessas de Deus que estão na palavra para a sua vida. E eu quero convidar você, uma vez que você ergueu os olhos, a levantar-se, a colocar-se firme na caminhada, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. De maneira que nos tempos em que a ingratidão aflige o nosso coração, a nossa esperança está na promessa de Deus para a nossa caminhada. Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. O texto da tua palavra nos mostra Abrão, o pai do povo judeu, Abrão, o pai da fé, sendo vítima de ingratidão de alguém que ele tratava como a um filho. E naquele momento em que ele estava sozinho, talvez pensando que todas as suas conquistas agora não faziam mais sentido, uma vez que a sua mulher era estéril e a sua esperança era o seu sobrinho e agora estavam separados um do outro, talvez naquele momento em que ele poderia pensar que a caminhada para Canaã não faria mais sentido algum, o Senhor mesmo se manifesta a ele, ordenando que ele erguesse a cabeça, que ele tomasse posse de promessas muito especiais e que ele se colocasse firme na caminhada. Toma nas tuas mãos, ó Deus, todos aqueles neste momento que são vítimas de algum tipo de ingratidão. E toma aos teus cuidados aqueles que em algum momento da vida sofreram com a ingratidão e estão carregando esse peso, uma amargura profunda no coração e na alma. Liberta essas pessoas, ó Deus, para que elas possam levantar os olhos, para que elas possam olhar para Jesus, para que elas possam colocar-se firmes na caminhada, porque grande é a tua promessa para todo aquele que crê. Assim nós oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu quero convidar você para amanhã estar visitando a página da Igreja Presbiteriana de Muriaé. Vamos estar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Agora vamos entrar no capítulo 14 e vamos dar sequência à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima quarta-feira com uma palavra de esperança para tempos difíceis.